Vamos estar lendo então? Todos juntos? Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, Ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E na qualidade de cooperadores com Ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque Ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, e não dando nós nenhum motivo de escândalo, em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Amém? Vamos estar orando? Coloque a sua vida diante do Senhor mais uma vez. Nós vamos estar pedindo que o Senhor possa estar falando ao nosso coração através da sua palavra. Senhor, no nome de Jesus, louvamos e engrandecemos a Ti, porque sabemos que só Tu é merecedor de todo louvor, de toda honra e de toda adoração. Agora, Senhor, diante da Tua palavra, que é viva e verdadeira, pedimos pela nossa vida, de maneira que nós possamos ouvir a Tua voz, sejamos edificados, sejamos, Senhor, despertados. E queremos pedir que o Senhor possa, Senhor, usar esse texto para estar, Senhor, nos edificando, nos abençoando, de maneira que nós sejamos, Senhor, obedientes a tudo aquilo que esse texto fala acerca de nós, do nosso papel como igreja, do nosso papel como crente, Senhor, como discípulo de Jesus. E que nós saímos daqui, Senhor, desafiados pelo Senhor, a colocar a nossa vida à Tua inteira disposição, a dizer como Isaías falou no passado: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, usa-me, e que o Senhor possa, Senhor, nos abençoar nessa noite. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, irmãos. Uma das maiores crises que nós vivemos hoje na humanidade, essa crise ela não é econômica, política ou social. É uma crise de relacionamento. Relacionamento com quem? Relacionamento com o Senhor, com o Criador. Desde a queda em Gênesis 3, o homem se tornou inimigo de Deus e alienado da sua presença, e ele foi alvo da justa condenação e do seu juízo. Contudo, o Evangelho é uma declaração de que Deus tomou a iniciativa de resolver aquilo que jamais poderíamos resolver ou reparar. O texto de hoje mostra o apóstolo, então, abrindo então o coração e expondo a cada um de nós aquilo que é o papel fundamental da missão cristã. Então, nesse contexto que eu acabei de falar, da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse texto soa, nós podemos dizer assim, como uma exortação, para que nós, como crentes, discípulos de Jesus, possamos estar atentando para esse texto, porque esse texto fala do papel fundamental da igreja, que é estar fazendo missões, é estar pregando o Evangelho, é estar anunciando a graça. Muitas vezes nós, como igreja, achamos que nós servimos simplesmente para a gente se reunir, para a gente estar junto. Isso é muito importante. A igreja é formada dos seus membros, daqueles que foram alcançados pela graça redentora de Jesus. É essencial nós, como igreja, nos reunirmos, mas nós não temos que ficar apenas dentro das quatro paredes. Até algum tempo atrás, alguém que eu considerava assim um grande pregador, não vou citar o nome dele, ele escreveu um livro que a igreja deveria ser sal fora do saleiro. E quando nós, então, olhamos para essa expressão, isso é realidade. Nós temos que ser sal fora do saleiro. Nós podemos até dizer que, de acordo com a palavra do Senhor, nós temos que ser luz, não para estar escondida, mas para iluminar em meio o quê? As trevas. A palavra de Deus também diz que nós somos o bom fermento de Cristo.
que serve para levedar toda a massa. 3 figuras que Jesus utilizou, que falam do papel da igreja, e todas elas têm um poder muito grande de influência. E assim nós somos chamados. Aqui nesse texto, Paulo ele fala de algumas coisas extremamente importantes. A primeira coisa que nós gostaríamos de destacar é o versículo 18, a parte A. Ele diz: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo. Ou seja, Deus é a fonte e como é a base também da reconciliação. Aqueles que são chamados a levar a mensagem da reconciliação foram aqueles que antes foram alcançados pela graça de Deus. Como diz a palavra, todos nós éramos pecadores, não tinha um sequer que poderia estar livre da condenação por causa do pecado. Mas em Jesus, Ele anulou essa condenação. Ele morreu por nós, Ele deu a sua vida, e agora nós fomos reconciliados. A figura que nós podemos estar colocando aqui é a figura de um abismo que havia entre nós e Deus. Era como então a gente quisesse chegar do lado oposto do rio, do lado de lá do rio, do lado de lá do abismo, e não tinha mais uma ponte, a ponte tinha caído. O homem no Éden, ele tinha plena comunhão, essa ponte estava bem estabelecida, mas por causa do pecado, essa ponte então o quê? Caiu. E o homem então se torna inimigo. Ele não pode ter a iniciativa de nós podemos dizer chegar a Deus. Foi Deus que chegou a nós. Foi Deus que veio ao nosso encontro. Foi Deus que restabeleceu essa ponte. E agora nós podemos ter novamente comunhão e contato com Ele por causa dessa reconciliação. É interessante que a palavra reconciliação no grego, katalage, ela tem a ideia de um estado de hostilidade que foi mudado. De um estado de hostilidade para um estado de paz. Antes, nós podemos dizer que até mesmo nessa realidade, nesse conflito com Deus, nós não poderíamos encontrar a verdadeira paz. Porque a ausência de paz, até na vida do ser humano, ela não está presente simplesmente por aquilo que ele não possui materialmente, por aquilo que ele não consegue conquistar com as suas próprias forças. A ausência de paz está fundamentada num ponto principal, de que nós somos inimigos de Deus. E afastados de Deus, nós não podemos gozar, usufruir da verdadeira paz. Nós somos, então, hostis a Deus e hostis a tudo aquilo que Ele determinou para a nossa vida. Então, nós podemos dizer que a teologia reformada, ela nos ensina que o pecador, estando mortos nos seus delitos e pecados, não possui nenhuma capacidade de buscar a Deus. Então aqui a gente vê, essa expressão ela é muito importante, não esqueça dessa expressão, tudo provém de Deus. Foi Ele que nos reconciliou, foi Ele que veio ao nosso encontro, foi Ele que enviou Jesus, que é o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que se fez carne, para se colocar no nosso lugar, para trazer vida. Então a reconciliação ela não começa com o homem. O homem não tem a capacidade, ele não pode realmente agradar a Deus se não for por intermédio de Jesus. Eu gosto muito de orar quando eu vou começar o culto, de que Jesus ele precisa nos tornar capazes de nós prestarmos a Deus um culto que é aceitável. A gente acha que é simplesmente o culto que nós oferecemos a Deus, ele é baseado em boas intenções nossas. E isso não é verdade. Por mais que você, ou seja, o culto, ele é oferecido a Deus com o melhor dos nossos dons. Isso também não é verdade. Com a melhor da nossa capacidade, também não é verdade. O culto, ele só pode ser aceito por Deus se ele for por intermédio de quem? De Jesus. É Ele que capacita os nossos dons, é Ele que capacita, nos dando as capacidades, nós podemos dizer, a excelência de poder procurar oferecer a Deus o melhor. Sem Ele, nós não podemos oferecer o melhor. Sem Ele, o nosso culto é vazio. Sem Ele, a nossa adoração não passa do teto. Sem Ele, nós não chegamos a lugar nenhum. É Ele que nos capacita. É Ele que é aquele que então nos dá, nós podemos dizer, o privilégio de poder servir a Deus. É por isso que o fato de encerrar uma oração pedindo em nome de Jesus,
não é simplesmente uma prática corriqueira que a gente chega lá e simplesmente fala em nome de Jesus, amém. Nós temos que saber quando nós estamos pedindo em nome de Jesus, nós estamos pedindo por intermédio de quem? Dele. Tem toda uma profundidade nessa frase. E muitas vezes a gente repete isso simplesmente como fechamento de uma oração. E o próprio Senhor Jesus ensinou que todas as coisas que nós fôssemos pedir ao Pai, nós teríamos que pedir o quê? Em nome de Jesus. Ou seja, por intermédio de Jesus. É por Ele que nós recebemos a bênção de Deus. Então, a reconciliação aqui nesse caso, não é o homem fazendo as pazes com Deus. Pelo contrário, é o homem, Deus quer dizer, fazendo as pazes com o homem por meio de Jesus. A segunda coisa que nós vemos nesse texto está no versículo 21. O verso 21 é considerado pelos teólogos o coração da teologia da salvação de Paulo. Ele diz: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, irmãos, aqui nós vemos o preço da reconciliação, a imputação. Ele se fez pecado por nós. Aqui é a doutrina da substituição. Ele assumiu o nosso pecado. Ele carregou toda e qualquer maldição. Ele carregou, então, e foi imputado, ou seja, acreditado na conta dele, os nossos pecados. Ele sofreu a ira divina que era nós, que deveríamos viver. A justiça perfeita de Cristo é imputada a nós. E através dele, nós somos declarados diante daquele que é o verdadeiro juiz, como absolvidos, como justificados, como inocentes. É claro que sem Cristo nenhum de nós pode se declarar inocente. Porque se declarar inocente diante daquele que é o supremo juiz, aonde ele tem todo o poder, toda a autoridade, para nos declarar culpados, isso seria mentira da nossa parte. Nós estaríamos negando a própria justiça de Deus. É claro que o ser humano, quantas vezes ele quer se justificar diante de Deus. Quantas vezes nós vemos as pessoas querendo dizer: mas Senhor, eu sou tão bonzinho, eu faço tantas boas obras, eu dou esmola maior do que 10 reais, não é verdade? Porque se der R$1 hoje para o cara vira a cara para você. Né? Tem que ser mais do que 10. 10 é mixaria. Hoje em dia nem criança está querendo 10 reais mais. É ou não é? Não é assim? Aí o Benjamin concordou, né? Viu, Everton? Viu? Ele concordou. Nem criança está querendo mais 10 reais. E aí o cara fala assim: eu dou esmola, eu faço isso, eu faço bem, né? Eu assisto as pessoas. Hoje o negócio está tão feio, só para compartilhar um negócio aqui, que hoje tem gente, morador de rua, falando: não, mas pai, faz um pix. Quando você fala que não tem dinheiro, fala assim: faz um pix. O negócio se popularizou de tal forma que até morador de rua, pedinte, hoje em dia tem pix, não é verdade? E aí o negócio está complicado. Mas a gente às vezes quer se justificar. Até mesmo, isso começa dentro de casa. A gente chega lá, tem até um meme na internet, o marido querendo lá orar e se justificando, né, diante de Deus e falando assim: Senhor, mas eu sou um marido tão bom, eu coloco todo dia comida dentro dessa casa, eu sustento minha mulher, tudo que ela precisa eu compro, eu sou bom. Aí a mulher, a mesma coisa, né? Eu sou a melhor mulher do mundo, e outras coisas. E a gente vai na vida tentando se justificar. Mas o que a palavra de Deus diz? Nós somos o quê? Pecadores. Calvino dizia que nós somos pecadores da pior o quê? Espécie. E aí todo esse pecado foi lançado diante de quem? E sobre quem? Jesus. E aí a gente vê, Cristo tomou a nossa miséria para nos dar a sua glória. Carregou carregou a nossa maldição para nos dar bênção. Tomou sobre si a nossa morte para nos dar a sua vida. Isso é o que Calvino falava nas Institutas da religião cristã. As Institutas, a obra que ele escreveu. Então nós podemos dizer que o preço da reconciliação foi que Cristo carregou sobre ele os nossos pecados. Ele se fez pecado por nós. Mas aí, vamos à segunda parte desse texto, que seria o terceiro ponto. O papel e o conceito do que é ser um embaixador de Cristo. Esses dias mesmo na política, eu não vou aqui falar de política, eu vou falar do que aconteceu. Tá? Aconteceu, nós podemos dizer, um falatório muito grande, várias notícias
atestando de que os Estados Unidos cancelou o visto lá do embaixador, da embaixatriz lá do Brasil nos Estados Unidos. Eu não sei quantos viram isso está dando uma polêmica muito grande. O presidente do nosso país disse que ia retaliar, ia fazer o mesmo, e aí a gente vê que essa questão do embaixador ela é muito importante. O que significa a palavra embaixador? Porque Paulo diz, no versículo 20, de sorte que nós somos o quê? Embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Rogamo-vos, pois, em nome de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Primeira coisa, quem é embaixador? Aquele que é reconciliado com Cristo. Se você ainda não se reconciliou com Cristo, isso é algo que precisa estar presente na sua vida. O embaixador é aquele que prega a mensagem da reconciliação, mas ele não prega simplesmente com palavras, ele prega com a própria vida. Isso tem que estar claro na sua vida. Ele tem que ser um reconciliado, para que ele possa pregar a mensagem da reconciliação. É interessante que no primeiro século, o que era um embaixador no cenário, no contexto greco-romano? Era um embaixador, a palavra aqui tinha até a ver com um presbítero, porque tem, de certa forma, uma variante da palavra que tem a ver com superintendente, com aquele que é representante do povo. Tanto que a palavra no grego é presbiomon, ou seja, tem bem parecido, é derivado da palavra presbítero. No Império Romano, o embaixador era o representante do imperador ou do senado, nas províncias estrangeiras ou nos reinos vizinhos. O embaixador antigo, ele tinha 3 características, que é bem parecido com o de hoje em dia. Autoridade delegada. Ele não falava no seu próprio nome, mas ele falava em nome do soberano, do rei. Desrespeitar o embaixador era a mesma coisa que declarar guerra ao rei que o enviou. Segunda coisa, ele tinha uma mensagem que não podia ser alterada. Ele não podia negociar os termos do imperador ou criar as suas próprias leis. Sua função era fielmente proclamar a mensagem e a vontade do seu Senhor. Tanto que antigamente fazia uma coisa muito interessante. Os reis, os soberanos tinham um anel que tinha uma marca, jogava um borrão de tinta e ele ia lá com o anel e marcava para dizer que aquela mensagem era o quê? Autêntica. E o embaixador não podia mudar aquela mensagem. Ele tinha que levar aquela mensagem. Outra coisa, cidadania distinta. Ele vivia em terra estrangeira, representando a cultura, as leis e o reino da sua pátria. Ele não se tornava cidadão daquele lugar que ele estava. Vamos levar isso para a nossa vida. O que esse texto quer falar acerca de cada um de nós? Nós recebemos autoridade. O que Jesus disse? Ide por todo mundo e anunciai o quê? O Evangelho. Anunciai a palavra. Ele disse que depois que nós receberíamos as nossas credenciais, sabe qual foi o dia que nós recebemos as nossas credenciais? Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo. E serão, quer dizer, minhas testemunhas na Judéia, Samaria e até o quê? Os confins do mundo. Esse texto fala do lugar que eu estou, do lugar próximo onde eu estou e até os confins do mundo. Eu recebi a credencial. A credencial é a marca do Espírito Santo que me faz agora o que? Um novo homem, um reconciliado com Deus. E eu sou enviado, então, a proclamar. Eu recebi essa autoridade. E eu tenho que falar, não no meu nome. Tanto que Jesus até falou, talvez, da preocupação dos discípulos em anunciar a mensagem. E aí ele disse, vocês vão ser levados diante de reis, de autoridades, de pessoas importantes. Vocês vão até ser levados para se justificar, porque vocês vão ser perseguidos de tudo quanto é lado. Mas não se preocupeis com o que vocês vão falar, porque o Espírito Santo é que fala, então, o quê? Através de nós. E nós temos que ter essa consciência. A mensagem, ela é trazida ao nosso coração. Ela é uma mensagem presente na nossa transformação. Gente, guarde muito bem isso. A mensagem não é simplesmente uma mensagem da boca para fora. Ela está presente na transformação que foi operada na nossa vida. E essa mensagem, ela não pode ser de maneira nenhuma mudada, porque nós estamos ali
fazendo a vontade do Senhor. Mas ainda, outra coisa, nós não podemos mudar, acrescentar nada. Hoje, infelizmente, eu costumo dizer que talvez nunca no Brasil se pregou tanto na televisão, no rádio, o Evangelho. Mas talvez o Evangelho que está sendo pregado é aquele Evangelho que Paulo falou lá em Gálatas, capítulo 1. Admira-me que tão rapidamente estás passando do verdadeiro Evangelho para outro Evangelho. O Evangelho que algumas pessoas dizem que receberam visões, viram até anjo, mas Paulo diz assim, ainda que viesse um anjo e pregasse o Evangelho diferente do que eu vos tenho pregado, seja maldição, seja anátema. E tem muita gente pregando o Evangelho diferente. Nós não temos esse direito. Uma das coisas que pressupõe uma marca da igreja reformada é a fiel pregação da palavra do Senhor. Pastor nenhum, seja eu, pastor Garcia, ou qualquer outro pastor que passe por esse púlpito aqui, nós não temos o direito de pregar o que nós queremos. Nós temos que pregar aquilo que a Bíblia diz que nós temos que pregar. Nós não temos autoridade para tentar acrescentar nada para atrair as pessoas. Infelizmente, muitas pessoas hoje pregando Cristo e mais um pouco. Cristo e mais alguma coisa. Cristo e mais algum acréscimo. É Cristo, somente Cristo. Toda a nossa vida, toda a doutrina, toda a pregação da igreja consiste na mensagem de Cristo. E nós não podemos fugir disso. Porque aí nós deixamos de ser uma igreja reformada. E nos tornamos uma espécie de seita. E seita está cheia por aí. Existe até igreja, eu não vou citar aqui o nome porque nós estamos transmitindo, isso nem sempre é ético. Mas nós vemos que a igreja presbiteriana mesmo, ela reconheceu mais uma vez, reafirmou a existência de algumas igrejas que se dizem evangélicas, mas que são igrejas seitas, porque é Cristo e mais alguma coisa. É Cristo e a lei, é Cristo e a observância, é Cristo e a revelação que alguém recebeu com um acréscimo à palavra de Deus. Na igreja presbiteriana, ela tem como única regra de fé e prática o quê? A palavra. Quem é Cristo? É a palavra encarnada, é o verbo que se encarnou, é o verbo que se fez carne. E a nossa pregação consiste em pregar o quê? A Cristo e a sua reconciliação. Mas não só isso, a gente vê também a cidadania distinta. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho, porém nós não somos desse mundo. Somos enviados ao mundo. Não somos extraterrestres. Não somos igual o ET de Varginha. Eu não posso falar de Varginha, porque agora tem gente de Varginha aqui. Estou brincando. Né? Não é ET. Nós não somos extraterrestres. Nós somos desse mundo na essência, naquilo que nós somos como matéria. Mas aquilo que nós somos como missão, nós não somos desse mundo. Nós temos que ser diferentes. Uma das coisas que, infelizmente, ao pregar o Evangelho, a gente se ilude que a gente tem um certo pragmatismo de achar que uma igreja que funciona e que uma pregação que funciona é quando a gente prega Cristo e todo mundo levanta a mão e diz assim, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Muitas vezes nós vamos pregar, pelo contrário, vai ver pessoas que vão levantar pedras para nos atirar. Nós vamos pregar e muitas vezes nós vamos ter que sair quase que corrido, como Paulo teve que sair de algumas cidades, porque queriam a sua cabeça. Nós vamos pregar e nós vamos desagradar muita gente. Nós vamos pregar e nós vamos incomodar, porque nós muitas vezes estamos numa luta contra o Paulo, com aquilo que Paulo falou, contra os principados e potestades. Você sabia que a ideia de potestade é bem parecida com a ideia de embaixador? Era alguém que recebia autoridade para representar o governo, e essa era a potestade na época. E aí a gente vê que a gente luta contra as potestades, os representantes o quê? Do mal. E eles estão em todos os lugares, gente. Eles estão no nosso trabalho, eles estão na nossa escola, eles estão na nossa universidade, eles estão dentro da nossa família. E nós temos que entender, a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas é contra esses principados. E nós temos que nos revestir do poder de Deus para que a gente possa enfrentar essa realidade. Não a realidade desse pragmatismo que você então prega o Evangelho e todo mundo vai se converter. Não é assim. Pelo contrário. É claro que nós vemos que isso não é justificativa para que a gente veja cada dia mais as nossas igrejas minguando. Nós temos que trabalhar para crescer. Nós temos que pregar.
A palavra de Deus diz que nós temos que pregar a todo o quê? Em qualquer momento, tempo, dentro de tempo e fora de tempo. Mas nós temos que saber que quem produz o efeito da mensagem que nós pregamos é o Espírito Santo. Nós pregamos a Cristo, mas é o Espírito Santo que convence. É o Espírito Santo que muda. É o Espírito Santo que toca nos corações. Então nós não temos que simplesmente achar que uma pregação que dá certo é a pregação que tem resultados imediatos e visíveis. Às vezes a gente nem imagina. Às vezes eu lembro da época que a gente estava aí no meio da pandemia e a gente eu comecei a fazer várias lives e eu recebia mensagens de pessoas fora do país que assistiu um breve momento lá, um trecho de uma live, alguma coisa, se sentiu tocado, pedia oração, pedia para que eu pudesse falar mais de Jesus para ela. E eu tive várias oportunidades nesse sentido. Então a gente vê que às vezes você prega uma palavra e você não imagina. Até mesmo essa ideia, né? Porque havia, principalmente nos anos 70, até o final dos anos 90, havia muitas cruzadas que o Brasil teve a oportunidade de receber, de alguns americanos que eles estavam muito mais preocupados com a contabilidade numérica, por causa do investimento que eles fizeram, trazendo pessoas aqui para o Brasil para pregar o Evangelho. Eles pregavam e faziam um convite para as pessoas, aquilo que a gente nem gosta de fazer, apelo. O presbiteriano não faz apelo. O presbiteriano prega a mensagem e quem convida é o quê? É o Espírito Santo que toca de maneira irresistível, não é a gente que apela para ninguém. E aí um monte de gente ia na frente, eles contabilizavam, lá, eu fui na igreja presbiteriana, na segunda igreja, tinha 150 pessoas, 100 pessoas aceitaram Jesus, porque 100 vieram à frente. Não era conversão de fato, eram números de pessoas que às vezes por causa de todo o ambiente, se sentiram tocadas, colocaram a sua vida, queriam uma oração, e foi contabilizado isso. E quantas vezes isso acontece? Nós podemos dizer que infelizmente, hoje, há muitas pessoas manipulando números, ou então o que está atraindo as pessoas para a igreja não é Cristo. Talvez para muita gente hoje, principalmente de uma geração inquieta, uma geração que sempre quer mais, pregar só Cristo, para muita gente é insuficiente. Mas quando você prega Cristo, você faz a vontade de Deus. Quando você prega Cristo, você é fiel à mensagem que você deve proclamar. Talvez alguém pergunte para você, né? Eu estou pregando Cristo, o que você tem para mim? Eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho Cristo, não é verdade? E aí a pessoa pode perguntar assim, mas você não tem mais nada não? Não, eu tenho Cristo. Gente, a partir de Cristo, muitas coisas boas podem acontecer na nossa vida, amém? Mas Jesus também falou que muitas coisas, talvez não muito boas, também possam acontecer na nossa vida. É ou não é? E você deve estar preparado para as duas. A coisa mais importante é que você já tem a garantia dessa reconciliação. Agora você é alguém que foi reconciliado com Cristo. Agora você pode ter paz mesmo em meio à guerra. Você pode ter paz mesmo em meio à perseguição. Você pode ter paz pela certeza de que você não está sozinho. Tem alguém que está do seu lado. E ele mesmo prometeu. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós não caminhamos sozinhos. Qual é a aplicação disso para a igreja, irmãos? Deus nos chamou para sermos embaixadores. E Paulo nos ensina que a igreja não cria a mensagem do Evangelho. Ela transmite. Não somos os diplomatas dos céus, estabelecidos em um mundo em rebelião com o rei. Nós somos, quer dizer, diplomatas dos reinos dos céus, estabelecidos num mundo em rebelião contra o rei dos reis. Imagine um reino distante, vamos lá atrás, como acontecia no passado, em rebelião contra o soberano justo. O rei, em vez de enviar imediatamente os seus exércitos para exterminar os rebeldes, envia um embaixador, portanto uma bandeira branca. Ele mesmo diz que se alguém faz guerra contra o outro, deveria procurar fazer uma embaixada de paz. E aí, portanto, ele envia uma bandeira branca, uma declaração oficial assinada, com o sangue do seu próprio príncipe. Rendam-se, pois, o rei perdoará a todos os que aceitarem a paz sob os termos do seu filho. E essa é a posição da igreja. Nós temos que entender que essas pessoas precisam se reconciliar, reconhecendo os termos que Jesus estabelece, não aquilo que elas querem estabelecer. E é por isso um desafio. Certamente, naquele tempo, muitos embaixadores acabavam
sendo mortos, porque o inimigo não queria a paz. E hoje em dia, talvez, muitos desses tenham morrido. Naquele lugar e naquela região do nosso planeta, chamada Janela 1040, onde engloba ali o Oriente Médio e a Ásia, onde muitos são enviados para pregar o Evangelho, estão sendo mortos pela mensagem que pregam. Estão anunciando paz e muitas vezes a guerra está vindo sobre eles. Um dos lugares mais assustadores hoje do mundo para alguém viver o Evangelho e pregar o Evangelho é a Nigéria. E nós temos um grupo radical lá do Islã chamado Boko Haram. E eles simplesmente, se eles entenderem que eles querem acabar aqui com a segunda igreja, eles chegam aqui, todos armados, tranca todo mundo aqui, taca fogo na igreja com todo mundo dentro. É o que eles estão fazendo constantemente. E vários cristãos estão pagando o preço por serem fiéis a Deus, por pregarem o Evangelho. Esses dias mesmo alguém me mandou um vídeo, e eu vi que era um vídeo das missões Portas Abertas, que fala da igreja perseguida no mundo, e um pastor, é claro que eles botaram uma legenda, ele estava assim impressionado, com um monte de fuzil na cabeça, sendo forçado a negar a Jesus. E ele não negou, ele continuava pregando a mensagem. E os camaradas começavam lá a chutar ele, bater nele, deram coronhada na cabeça dele, e ele continuava anunciando a mensagem. Depois eles embaçaram assim, a imagem, mas aquele pastor, ele foi fuzilado, porque ele pregava a Jesus. E aí? Como que seria na sua vida? Muitas vezes, então, nós queremos encontrar um lugar onde nós vamos pregar e tudo vai ficar em paz. Não é assim. Paulo, irmãos, mesmo quando ele estava sendo perseguido, e ele foi preso, ele diz em Efésios 6:20, que nem mesmo as cadeias podiam impedir ele de desempenhar a função de embaixador de Deus. Ele diz assim, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado no falar, como cumpre-me fazê-lo. Ou seja, nem mesmo as cadeias puderam impedir Paulo de pregar o Evangelho. É até interessante que nós não sabemos o porquê disso, isso não fica bem claro na palavra, mas Paulo diz que as suas cadeias, elas tinham se tornado notórias, conhecidas de todos, e isso estimulou muita gente a pregar o Evangelho. Eu fico pensando que, trazendo isso para a nossa vida, se a gente soubesse que aqui, o pastor Carlos Garcia foi preso porque estava pregando o Evangelho, será que essa igreja ia esvaziar ou ela ia encher? Será que a gente ia sair ousadamente pregando em Lavras o Evangelho, mesmo com o nosso pastor preso, ou a gente ia fugir e nunca mais ia aparecer aqui? Hein? De alguma forma extraordinária, né? É a ação de Deus na vida dos crentes. Paulo estava preso e os crentes, cada dia mais, de forma ousada, pregavam o Evangelho. E aí? Como que seria na nossa vida hoje? É um desafio para cada um de nós, para nós estarmos pensando. E aí, a gente vê que no capítulo 6 agora, versículo de 1 a 3, ele fala da urgência da missão e a cautela que nós temos que ter no ministério. Aí ele muda um pouco a lógica aqui, ele sai da ideia de embaixador e ele chama cada um de nós de cooperadores. E ele diz, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Eis agora o tempo sob modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Qual deve ser a nossa atitude como discípulo, como aquele que foi reconciliado? Não receber a graça de Deus em vão. O que significa isso? Nós temos que ter uma vida sempre de fé e arrependimento. Nós nunca podemos, como cooperadores, como embaixadores, achar que em si nós somos alguma coisa. Nós somos o que somos por causa da graça redentora de Jesus. Eu e você não somos nada. Se não fosse Ele intervindo na nossa vida e na nossa história, certamente nós não estaríamos aqui para contar a história. Nenhum de nós estaria aqui.
E Ele então interviu na nossa vida, na nossa história. E é por isso que nós não podemos receber a graça de Deus em vão. Tem muita gente hoje que se diz discípulo de Jesus. Eu nem uso a mais palavra crente, até cristão hoje está caindo em descrédito, né? O exemplo hoje, a palavra talvez mais próxima daquilo que Jesus desejava que nós fôssemos, eram discípulos dele, discípulos fiéis. Porque até a palavra cristão às vezes se tornou simplesmente um rótulo religioso. Não estou dizendo que ela não tem na sua essência uma profundidade, mas se tornou um rótulo religioso. Então, como discípulos de Jesus, e eu vou usar a palavra que Paulo usou, e como reconciliados com Cristo, uma coisa é certa, nós não podemos abusar da graça de Deus. Nós não podemos brincar. Há muitas pessoas que falam assim, mas eu peco, mas Deus é tão misericordioso, eu amanhã vou fazer aquilo, Deus não vai se importar não, Deus é misericordioso. Irmãos, existe uma urgência. Existe uma urgência. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, nós não sabemos quanto tempo nós temos pela frente, nós não sabemos quando Deus vai nos chamar à sua presença, e é muito importante que nós possamos aproveitar o dia de hoje para proclamar a Cristo, para anunciar a Cristo, para viver uma vida de profundidade. Uma segunda coisa que ele fala é justamente isso, a urgência. Citando Isaías 49:8. Alguém pode abrir e ler para mim enquanto eu bebo uma água aqui? Eu já estou terminando. Isaías 49:8. Quem achar pode ler aí. O que ele está falando? Dia aceitável, né? A ideia é o quê? É o dia da salvação, é o dia que nós proclamamos. Por isso que eu li também Isaías 61. Diz que nós recebemos do Senhor uma incumbência. Está sobre nós o Espírito. É claro que isso se cumpriu na vida, primeiramente, de quem? Jesus. Jesus, na sinagoga de Cafarnaum, abriu as Escrituras e leu esse texto e disse, hoje se cumpriu o quê? As Escrituras. Mas eu entendo que esse texto, por extensão, fala da missão da igreja. Foi dado a cada um de nós. Nós também recebemos do Senhor o Espírito do Senhor para proclamar as boas novas, para curar aqueles que estão enfermos, para realmente libertar os cativos, para proclamar boas novas, boas notícias àqueles que estão vivendo uma vida de desespero. Então é muito importante que nós entendamos isso. E outra coisa, cuidado com o testemunho. Eu costumo dizer que tem muito crente por aí que não tem testemunho, tem testemunho. Por quê? A vida dele não dá um exemplo. E nós precisamos ser um exemplo, irmãos. Exemplo de conduta. A gente vive num mundo que às vezes quer falar de ética para a gente, e tem gente até que se torna um bom cidadão, seguindo de forma até bem fiel à ética do mundo. Mas a nossa ética é superior à ética do mundo. Porque como o mundo pode falar de valores e de ética conosco, se ele vive o pecado, se ele vive os valores distantes de Deus. A nossa ética ela tem que ser pautada pela palavra, acima de tudo. Mas isso não quer dizer que eu tenha que sair rasgando os estatutos morais desse mundo, que eu tenho que sair passando por cima de regras, dizer que eu vou desobedecer tudo que está na minha frente, porque eu também tenho um dever cívico. E esse dever cívico, às vezes, também tem com exemplo. Por quê? Quando a gente olha para a nossa vida, muitas vezes nós estamos ali comprometidos com um trabalho, assinamos um contrato de trabalho, estamos ali comprometidos com o nosso patrão, e às vezes nós não damos o exemplo. Dizemos que nós somos crentes, servos de Deus, mas demora a gente inventa uma desculpa para enrolar, a gente inventa uma desculpa para emendar, inventa uma desculpa para ficar doente, não é verdade? E quando eu falo desculpas, eu não estou falando de coisas verdadeiras, são invenções mesmo. E a gente vê muitos crentes que às vezes na hora do seu trabalho, que deveria ser o maior exemplo, ele às vezes é o maior problema. E é muito importante que nós tenhamos cuidado com isso, o testemunho. Gente, a igreja primitiva e os crentes naquela época, vivenciando a vontade de Deus, eles foram acusados de coisas absurdas. Existem alguns historiadores do primeiro século da igreja
que são chamados pais da igreja, eles escreveram algumas coisas sobre isso. Tertuliano, que foi um dos imperadores romanos, e foi um dos que perseguiu muitos cristãos, ele então acusou os cristãos de serem imorais. Sabe por quê? Porque eles pregavam amor. E eles então confundiam esse amor verdadeiro que nós temos um com os outros como imoralidade sexual. E aí você fica imaginando, todo mundo já deve ter ouvido falar, ou até mesmo quando você vai ver alguma série de Roma, você vê toda a imoralidade daquele povo. E eles acusaram os cristãos de imorais porque eles pregavam um amor. Eles deturpavam o amor. Não é igual o que estão fazendo hoje, né? Que aí o pessoal prega assim, que toda e qualquer forma de amor é aceitável. Não é um amor fraternal, não é amor ágape, não é amor que vem de Deus, é um amor imoral. Hoje sim. E os romanos viviam esse amor imoral e acusavam a igreja que vivia o verdadeiro amor de ser o quê? Imoral. E muitos foram condenados por causa disso. E aí a gente vê, irmãos, quantas vezes, por nós fazermos a vontade do Senhor e tentando vivenciar o melhor, nós que corremos o risco de ser perseguido. Imagine se você não fizer. Talvez até você nem vai perceber que você não está mais incomodando as pessoas. Porque uma coisa que a gente às vezes busca é a aceitação das pessoas. E a gente acha que quando elas se calam acerca de nós, elas estão nos respeitando. E muitas vezes é que nós não estamos incomodando. Alguém já disse que alguns crentes estão vivendo uma vida de tanta comodidade que não faz nem cosquinha no diabo, tá? Não incomoda mais. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque o grande perigo que se tem é perder esse discernimento entre se nós estamos sendo fiéis a Deus ou se nós somos acomodados diante desse mundo que impõe tantas coisas na nossa vida. E é muito importante que você sempre peça isso a Deus. O desafio de que você tenha pela frente a oportunidade de pregar a palavra fielmente ao Senhor. A missão, portanto, pertence a todos os reconciliados, a todos os remidos. Todo crente reconciliado é um ministro da reconciliação. Outra coisa, a fidelidade à mensagem. Você não pode acrescentar nem tirar. Eu relembro isso a você. A missão que você tem é a centralidade da sua mensagem em Cristo e na cruz. E Paulo já dizia que pregar a cruz de Cristo é loucura para alguns e escândalo para outros. Mas é a mensagem que você deve pregar. Você deve pregar a mensagem que, para o ser humano, para aquelas pessoas que estão no mundo, eles acham que é fracasso, mas para nós é a vitória de Cristo. Para a gente poder terminar, como presbiterianos, reformados, e como eu falei, com o aniversário da Igreja Presbiteriana chegando aí, nós temos que estar honrando a Cristo. Porque, claro, nós somos presbiterianos, mas antes de presbiterianos, nós somos discípulos de Jesus.